estamos dando então continuidade ao projeto do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e hoje é o capítulo 14, Corpo. No primeiro parágrafo, nós temos o seguinte: abstendo-nos de qualquer digressão científica, porquanto os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reporta aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Bom, o que Emmanuel, está querendo nos dizer? Que embora a comunidade científica já conhece o corpo, nós não vamos nos afastar muito disso não, tá? Porque ele fala que isso está muito bem esclarecido pela medicina atual, pela medicina científica, E aí, então, com relação ao corpo, isso é muito bem estudado. O que nós vamos compreender com esse capítulo é justamente a união do corpo com o espírito. O que promove isso, de que forma que isso acontece, quais as consequências do mau uso do corpo. E aí ele já começa nos falando o seguinte, que lembremos-nos de que o espírito inquilino da casa física. Então, nós sabemos que o inquilino é aquele que está ocupando um imóvel, e ele está pagando o aluguel. Mas, na verdade, esse imóvel não pertence a essa pessoa. Ele está usando temporariamente. Então, da mesma forma, o nosso espírito está temporariamente ocupando esse corpo que não nos pertence. Ele está sob o empréstimo aí, da providência divina, para que nós possamos, através desse corpo, evoluir. Então, nós estamos temporariamente sendo inquilino desse corpo. Aí ele vai nos falar que ele preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a hora primeira da organização fetal. Então, que este corpo nós estamos utilizando desde o primeiro momento, e a gente vai perceber que desde o momento da concepção, nós estamos atrelados a esse corpo. E aí nós somos os responsáveis, inconsciente ou consciente disso, Então, tudo que fizermos a este corpo, mau uso, bom uso, isso nos trará consequências nessa e em outras reencarnações, Aí ele coloca o seguinte: não obstante, quase sempre, sobre os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Até porque quando o espírito, ele tem condições de junto lá com os benfeitores, de estar preparando a sua volta, de estar podendo, através de um planejamento reencarnatório, olhando aquilo que pode ser adquirido nesse corpo, a forma como virá, de que forma as células doentias podem se manifestar, Então, quando o espírito já tem consciência, ele consegue fazer esse planejamento reencarnatório junto com os benfeitores. Mas existem casos que isso não é possível, justamente porque o espírito ainda não tem aquela consciência dos seus erros passados, ele ainda não tem consciência do que ele fez, dos débitos adquiridos na contabilidade divina. Então, nem sempre esse planejamento reencarnatório pode ser feito. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Então, o que a gente percebe, Que tudo aquilo de que o espírito ele é portador, coisas boas, coisas ruins, merecimento, Então, ele vai estar trazendo essas memórias. Isso vai ter repercussões na sua atual reencarnação, no seu corpo físico.
Então, Emmanuel coloca o seguinte, que segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. O solo do tempo são as várias reencarnações que nós já tivemos. E aí, o que vai ocorrer? Tudo isso, né, que nós estamos trazendo de outras reencarnações, isso vai estar justamente incorporado ao nosso corpo físico. E esse corpo físico, ele é constituído no primeiro momento, né, através de um molde reduzido do ser. Então, como é que é isso, né? Então, nós vamos ver a miniaturização, né, do perispírito, pois ele é moldável, né? E aí, através dessa redução do perispírito, ele vai incorporar, né, esse molde reduzido do próprio ser, né, que somos nós mesmos, às células do equipamento humano. Então, ali, a vestimenta do espírito, né, que é o perispírito, ele vai se acoplar, né, com as células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. O que seria isso? Desde o momento em que há a concepção, né, no encontro lá do espermatozoide com o óvulo, ali já começa a formação do nosso corpo físico, ali já entra então o ligamento do nosso perispírito com o nosso corpo físico, e como o perispírito é moldável, ele vai se moldando à medida que o corpo físico vai crescendo, né, até o nascimento, e aí, através desse cordão fluídico que nós estamos ligados, isso só vai se romper com a morte, né, do corpo físico. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas, que em si multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, formam ao princípio os folhetos plastodérmicos, de que se derivam o tubo intestinal, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Então, o que nós temos ali, né? Essa estruturação que ocorre dentro do útero, né, que a gente chama de colo materno, o corpo ali, ele vai, né, se constituindo, né, com essas células referidas, que vai se multiplicando ali, né, ao redor daquela matriz espiritual, ou seja, o perispírito, e é atraído justamente como se fosse um ímã. Então, ali, né, essas células vão se congregando, e começa a formação dos vários órgãos, né, como o intestino, né, ele até coloca aqui, ó, se derivam o tubo intestinal, nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos, ou seja, todas essas células, elas dentro do útero da mãe, elas são atraídas para que esses órgãos, né, sejam constituídos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células ou individuações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Então, olha só que interessante, né? Então, em breve, quer dizer, depois de um tempo, nós vamos ter, né, a materialização desse espírito, né? Então, o nascimento, né, da criança. E aí, o que a gente vai perceber, né? Que tudo isso agora está, todas as memórias, a questão, né, das células, agora nós temos um veículo carnal. E essas células, elas têm a sua individualidade. Ela traz nelas informações, né, que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética. Então, o que nós percebemos, né? Que quando é feito, né, lá no laboratório, né, do mundo invisível, esses mapas, aonde ali as células receberão determinados comandos, né, aonde determinada idade esse corpo vai manifestar ou não, né, vai manifestar determinadas doenças. Então, o que nós vamos perceber? Que essas células, elas têm as suas individuações. E muitas vezes, né, a gente percebe que, de acordo com o nosso comportamento,
mesmo que haja, né, nesse novo corpo impregnado, né, memórias que vão acionar determinadas doenças, isso também pode ocorrer o contrário. Essas células podem simplesmente, né, ser curadas, ter saúde e com isso o corpo físico também ser um corpo saudável. Então ele fala que tudo isso, né, esse complexo todo de bilhões de células, né, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimentos de onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Então a mente é tão poderosa que ela interfere na saúde do corpo físico. E aí nós vamos perceber que se nós temos sentimentos bons, sentimentos salutares, nós temos atitudes no bem, né? Se nós temos um cuidado com a nossa saúde espiritual, se nós estamos nos alimentando de coisas boas espiritualmente, o corpo físico, ele vai também responder a isso. Então, quando é colocado aqui, ó, ele emitindo irradiações próprias e assimilando as irradiações do plano em que se encontram, sobre todo o comando de um único diretor, a mente. Porque se estamos com raiva, né, se nós estamos ansiosos, nós sentimos culpa, remorso, sentimentos que não fazem bem, né, para o nosso espírito, para o nosso corpo espiritual, isso também não faz bem. Nosso corpo físico vai estar reagindo também relacionado a esses sentimentos. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifesta no mundo, o espírito nele plasma os reflexos de que lhes são próprios. Então nós vamos perceber, por exemplo, que alguns corpos, né, passam por anomalias, né, ou vêm com várias dificuldades físicas. Então isso tudo é o que, gente? É porque desde a concepção, né, é o que Emmanuel chama aqui, ó, a fase embrionária do instrumento, ou seja, o corpo é um instrumento que se manifestará no mundo físico, né? Tudo aquilo que nós somos está gravado ali. Ele traz todas essas impressões, né, que é do nosso espírito e que está gravado ali no perispírito, e célula por célula, né, é acoplado. Então tudo aquilo vai se manifestar de alguma forma no nosso corpo físico. Criaturas existem tão conturbadas além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência e da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que se cataloga nos quadros da patologia celular. Então, esses irmãos, né, que estão conturbados no mundo espiritual, né, devido à questão do suicídio, do homicídio, de atos que foram praticados e que são atos contrários à lei de amor, né, à lei de Deus, esses irmãos trazem, né, esses desequilíbrios já no corpo físico. Então, aí ele coloca o seguinte, que cataloga nos quadros da patologia celular. Então, nas células, né, já tem esse comando. Então, se a pessoa tirou a vida, por exemplo, pelo ouvido, então ali o corpo físico já pode vir com problemas de audição, ou se foi, né, através, por exemplo, de ácido, né, que queimou ali, né, a glote. Então, isso pode também vir com algum problema na garganta. E não só isso, né, gente? Todas as atitudes contrárias ao bem geram em nosso corpo dificuldades, né? E essas dificuldades que nós temos no nosso corpo físico, que pode ser de toda ordem, é justamente para que nós possamos estar ressarcindo a contabilidade divina. As enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto,
para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Muitas vezes, né, o espírito, ele fica nesse corpo físico por dias, meses, no útero da mãe, por exemplo, e ocorre ali um aborto, né, espontâneo. Isso já é bom, já é um indício de recuperação desse espírito, né, através desses poucos momentos, né, que o seu corpo ficou em formação. E muitos podem vir com as enfermidades congênitas, que são enfermidades, né, que nós teremos no nosso corpo físico e que denota justamente ações infelizes, né, que nós tivemos. Muitas vezes tiramos a vida de alguém, né? Então isso vai estar registrado nas nossas memórias perispíriticas, nas células, e que acaba, né, nos conduzindo, o que Emmanuel chama, né, a um pretérito próximo, porque nós não sabemos em que momento, às vezes nascemos com um corpo saudável, mas em algum momento da nossa trajetória reencarnatória, as doenças, as enfermidades, elas podem se manifestar, né? Isso é uma misericórdia divina, porque justamente nos momentos que a gente pode estar estudando, com um casamento perfeito, com um monte de situações, né, que nós estamos, digamos assim, em momentos felizes, essas enfermidades podem surgir. Então isso é uma misericórdia divina, né? Estamos bons, estamos preparados, né, digamos assim, espiritualmente, para esses momentos onde se manifesta muitas das enfermidades, né? Algumas pessoas até costumam falar assim, nossa, logo agora que casou, logo agora que formou, logo agora que aposentou, né? Então, assim, nós temos que ter gratidão pelas enfermidades, né? Justamente nesses momentos em que nós estamos no momento bom da nossa vida, para podermos aproveitar dessas energias positivas, né? E a partir daí enfrentar, né, aquilo que nós já deveríamos de ter modificado em nós há muitos séculos atrás, né? E aí, às vezes, por um prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Cada um vai ter o seu merecimento de acordo com a atitude mediante as suas enfermidades. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundeza de nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. Então, todos nós, né, que tivemos atos impensados, né, atos muitas vezes, né, que causou mal a muitas pessoas, né, e isso fica, como Emmanuel coloca aqui, como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos. E muitos de nós fica ali impregnado, né, nas nossas emanações, nas nossas vibrações, a culpa e o remorso. Essa culpa e esse remorso podem ser dissolvidos com a prática do bem, com, digamos assim, a humildade, porque a culpa e o remorso são consequências de egoísmo, de orgulho, e o contraste da vida, que é a prática do bem, que é a humildade, acaba dissolvendo isso em nós. Então a sementinha está lá e a gente sabe que toda semente ela pode crescer e germinar ou não. Vai depender do quê? De um campo propício para isso, né? E de vários outros fatores. Então, quando Emmanuel coloca que as sementes estão lá, no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos obscuros, são plantações de tempo certo, que a lei de ação e reação governa vigilante. Quer dizer, tudo aquilo que nós fizemos e que está ali guardadinho, porque, como eu disse, nós estamos com o corpo perfeito, nós estamos tendo a oportunidade de crescer,
uma infância feliz, uma adolescência, maturidade. Aí quando a gente menos espera, vem o ressarcimento, vem a dor. E aí o interessante, né, é justamente isso. Quando Emmanuel coloca que são plantações de tempo certo, é porque virá. A lei virá, nos cobrando. Porém, nesse momento em que a lei vier nos cobrar, se estivermos emanados pelo bem, pelo amor, pela humildade, pelo perdão e por tudo aquilo, né, que o Evangelho vem nos ensinar e a doutrina espírita vem iluminar esse conhecimento, nessa hora da plantação pode ocorrer que o plantio seja a colheita seja um pouco diferente daquilo que a lei vem nos cobrar. Porque quando a justiça vem nos cobrar, estamos trabalhando no bem, vem a misericórdia. É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostra a saúde. Então, é o que nós já colocamos, né? No momento que a gente está mais, vamos colocar assim, alegre, feliz pelas conquistas realizadas, né? Isso é muito comum, né? A gente pode refletir se isso não aconteceu na nossa família ou com amigos. A gente vê isso muito, né? Quando a pessoa está no seu momento próspero, vem algumas, digamos assim, alguns resgates, algumas provas, algumas expiações, né? E que a gente fica pensando, né? Nossa, justamente agora, né? Então é por isso, porque isso já é uma programação, né? Então a Emmanuel coloca que é por isso que muitas vezes consoante os programas traçados antes do berço. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, a solução dos nossos próprios débitos é amar incondicionalmente, é aproveitar o nosso tempo para fazer o bem, sem olhar a quem, é podermos dedicar a nossa vida em prol de um mundo melhor, é poder acolher todo aquele que necessita. Isso é ser amigo dos próprios débitos. Mesmo que nós não saibamos que débito nós temos, mas na medida em que nós praticamos o bem, nós estamos jogando luz sobre o nosso passado. Então não há nenhum pagamento sem justos atenuantes. Então, ao invés de pagarmos 100%, nós vamos pagar 10%, 15%, né? Então, é muito interessante isso, e as obras, né, de André Luiz vêm nos trazer muitas histórias, aonde o devedor deveria passar por tal situação e pagou, assim, muito pouco. E nós também, no nosso dia a dia, né? Muitas vezes passamos por um acidente, por exemplo, de trânsito, poderíamos perder a vida, ou ficar com uma situação de corpo físico extremamente debilitado. A gente vê isso pelo o aspecto, né, que o veículo fica. E aí muitos de nós saem sem um arranhão. Ou se sai com algum arranhão, né, se sai machucado, vem todo um processo de ambulância, de médico, cirurgião, tratamentos assim. E aí a gente até se pergunta, nossa Senhor, além de nós estarmos ressarcindo o mal que nós fizemos outrora, nós estamos recebendo recursos, né, que a gente nem imagina para passarmos por essas dificuldades. Então é muito atenuado a nossa dor, mediante a dor que nós provocamos no passado. A prática do bem simples e infatigável pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Quando ele coloca aqui a prática do bem simples e infatigável. Às vezes a gente pensa assim, porque Chico fez tanto, psicografou tantos livros. Tá, mas isso era um compromisso dele, né? Isso era um compromisso que ele fez com Jesus.
Qual é o nosso compromisso? Então, muitos de nós não fazem o bem pensando, eu queria construir uma creche, construir um hospital, um asilo. Não, vamos pensar em obras grandes. Vamos pensar numa campanha do quilo, numa evangelização, numa visita fraterna, numa escuta ativa, amorosa. É coisa simples. Então, Emmanuel nos coloca que são coisas simples e que você vai fazendo ali infatigavelmente. Muitos podem construir uma creche, construir um hospital, e aí? A obra física materializada está lá, mas e o amor? Então, isso tudo, gente, todo bem que nós pudermos fazer, isso vai alterar a rota do destino, porque isso vai fazer com que as nossas células, que já está ali com aquele dispositivo, né, com fluidos tóxicos, essas células vão receber os fluidos restaurativos, curativos, e aquela doença, aquela enfermidade que poderia vir através do nosso corpo físico, pode ser que não venha mais, né? Porque nós jogamos luz, nós iluminamos essas células doentias, né? Que está com aquelas memórias, né? E aí o que acontece, né? Ele coloca que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, porque nós vamos atrair para o nosso lado os amigos, né? Os amigos que já estão entrelaçados com o bem. Nós vamos angariar dos nossos mentores, do nosso protetor espiritual, nosso anjo da guarda, digamos assim, o carinho, a admiração, porque estamos vibrando numa faixa que nos possibilita receber as intuições, né, e colocá-las aqui, né, ao nosso favor, né? O amparo, ele está sempre conosco. Mas quando nós estamos dispostos a exercitar o amor, nós estaremos substituindo a dor, a enfermidade no nosso corpo, pela cura, pela alegria de estarmos vivenciando o Evangelho de Jesus. Encerramos então o capítulo 14 e na próxima semana nós vamos dar continuidade com o capítulo 15. Aguardamos vocês.